Paz do Senhor, povo de Deus. Hoje na oração pela madrugada, o Senhor ministrou fortemente ao meu coração uma palavra. E o tema dessa palavra é o perigo da ansiedade e a beleza do processo de Deus. Meus irmãos, se existe algo que está adoecendo a nossa geração hoje, é a ansiedade. Vivemos uma geração que quer tudo rápido, a promessa instantânea, quer viver o propósito sem passar pelo processo, quer colher sem plantar, quer vencer sem lutar, quer chegar sem caminhar. Mas o reino de Deus não funciona na velocidade da ansiedade. O reino de Deus funciona no tempo dele, e a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra também diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle da minha vida, da sua vida. O relógio do céu não está atrasado. O que parece demora para você, muitas vezes, é preparo de Deus, porque o processo não é castigo, o processo é preparação. Deus não trabalha apenas no destino, Deus também trabalha no caminho. Aliás, Deus trabalha principalmente no caminho. E talvez o maior problema de muitos cristãos hoje seja esse: querem viver algo que ainda não estão preparados para carregar. Vamos olhar então para Saul. Deus deu uma direção clara: espere Samuel chegar. Mas Saul ficou ansioso. O povo estava pressionando, o tempo estava passando. E Saul decidiu agir sozinho. Ele ofereceu o sacrifício antes da hora. E sabe, irmãos, o que destruiu Saul não foi a guerra, não foi o inimigo, foi a ansiedade. Tem gente perdendo o propósito porque não consegue esperar. A ansiedade faz a pessoa correr na frente de Deus, tomar decisões precipitadas, trocar direção por emoção. Saul não perdeu apenas um momento, ele perdeu o reino. Tem pessoas hoje tentando abrir portas na força do braço, mas quando Deus abre, ninguém fecha. E quando é no tempo dele, vem completo. Quem não suporta o processo pode comprometer toda a promessa. A ansiedade, irmãos, faz a pessoa tentar ajudar Deus. E é tão interessante que nós estamos estudando essa lição, né? Sobre Abraão e Sara. Então, Sara e Abraão, eles tentaram ajudar Deus. O Senhor falou para ele: vocês terão um filho. E os anos, se passaram, o tempo passou e nada acontecia. Então a ansiedade entrou no coração deles e eles decidiram criar uma solução humana. Qual foi a solução? Sara entrega Agar para Abraão e eles tentam produzir pela carne aquilo que Deus queria gerar pela promessa. E os resultados foram dor, conflito, feridas, consequência para gerações. Tem coisas que Deus prometeu que não precisa da nossa ansiedade para acontecer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Aquilo que nasce da pressa, irmão, geralmente gera sofrimento, porque tudo aquilo que é construído sem direção de Deus pode até começar rápido, mas dificilmente permanece de pé. O processo tem o objetivo de nos preparar para o propósito. Olhamos para José. José, ele recebeu um sonho grandioso. Deus mostrou para ele lugares altos, mas antes do palácio veio o poço, veio a traição, veio a escravidão, veio a prisão. Imagine José preso, olhando para a promessa tão distante. Mas o cárcere não era o fim, aleluia. O cárcere era a escola de Deus. Cada processo estava moldando José. O poço matou a ingenuidade.
A escravidão ensinou resistência. A prisão ensinou dependência de Deus, porque Deus estava mais preocupado em preparar José para o governo do que simplesmente entregar o governo a José. E eu vim profetizar algo aqui. O processo não está te matando, ele está te preparando. Há lugares que você pede para Deus te levar, mas se você chegar antes do preparo, você não consegue permanecer. O processo dói, mas também amadurece. E é interessante que Davi entendeu o valor da espera. Davi, ele foi ungido rei ainda jovem, mas a promessa não se cumpriu imediatamente. Entre a unção e o trono houve perseguição, caverna, humilhação, guerra. E o mais forte, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não quis acelerar aquilo que Deus prometeu. Sabe por quê, irmãos? Porque quem entende o processo não tenta acelerar a promessa. Tem muita gente querendo conquistar no braço aquilo que Deus quer entregar no tempo certo. Davi entendeu algo poderoso: o que vem de Deus não precisa ser conquistado na força da carne. Se Deus prometeu, o tempo pode passar, as lutas podem vir, mas a promessa continua viva. Até Jesus, irmãos, até Jesus passou pelo processo. E talvez aqui esteja uma lição maior para nós hoje. Até Jesus passou o processo. Antes do ministério, houve silêncio, houve preparo, houve deserto, houve provação. O deserto não era um abandono, era um treinamento, porque Deus usa processos para fortalecer pessoas. E se até Jesus passou pelo processo, meu irmão, nós também passaremos. O problema é que muitos de nós queremos viver o sobrenatural, mas fugindo do deserto. Queremos palco, mas não queremos preparação. Queremos promessa, mas não queremos transformação. Só que Deus não unge personagem, irmãos. Deus unge caráter. Deus não unge personagem. Deus unge caráter. Talvez hoje exista alguém cansado, ansioso, querendo entender por que Deus ainda não fez acontecer. Mas Deus manda te dizer hoje: eu não estou atrasado. Eu estou te preparando. E nem todo atraso é derrota. Às vezes é proteção, porque existe porta que, se abrisse antes da hora, destruiriam você. O processo amadurece, fortalece, quebra o orgulho, ensina a dependência, gera intimidade com Deus. A ansiedade diz: tem que ser agora. Mas a fé nos diz: se Deus prometeu, vai acontecer no tempo certo. Espere em Deus. Continue caminhando, continue adorando, continue confiando, porque quem aprende a esperar em Deus descobre que o processo valeu a pena.